tarde, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais uma aula de matemática. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre as medidas de volume, tá? Uma nova unidade de medida que a gente vai ver a partir de hoje. Vou pedir para vocês abrirem o livro na página 276, tá? Nós vamos trabalhar com bastante atenção as páginas 276, 277, 278 e 279, tá? Temos bastante coisa para conversar, então prestem muita atenção. Olha só, a unidade de medida fundamental das medidas de volume é o metro cúbico. Então, a gente já viu que as unidades de medidas, né? A unidade de medida fundamental das medidas de comprimento é o metro, das medidas de área é o metro quadrado, tá? Que equivale a uma medida vezes ela mesma, que seria, né? Seria o quadrado da medida. E agora a gente vai falar da medida cúbica, do metro cúbico. Quando a gente aprendeu a elevar um número ao seu cubo, a gente aprendeu que a gente vai multiplicar esse número por ele 3 vezes. Então, uma medida cúbica seria, por exemplo, 10 vezes 10 vezes 10, certo? Então, agora a gente vai trabalhar com 3 casinhas decimais, a gente vai trabalhar com 3 medidas. Prestem atenção no livro de vocês, na página 276. Você já precisou medir o espaço que um objeto ocupa? Observe a cena abaixo. Aqui no nosso livro a gente tem uma imagem de uma prateleira, de um armário, de uma estante. E do outro lado nós temos ali um menino, né, com um aquário cheio, né, meio louco, né, porque ele vai transportar um aquário cheio até a estante. Mas para ele saber se o aquário cabe ou não no espaço que ele tem para colocá-lo, ele vai precisar saber qual é o volume deste aquário. Isso acontece, por exemplo, com um porta-malas de um carro. A gente tem que ter essa noção de medidas de volume, né? Qual o volume de um porta-malas de um carro? Seria a mesma analogia. Vou mostrar para vocês aqui na minha casa, como se fosse, né? No caso aqui, ó, essa prateleira aqui, ó. Aqui é uma prateleira, né? Um armário. E aqui, se a gente tivesse que encaixar aqui, eu quero colocar um aquário aqui dentro. Como que eu vou saber o tamanho do aquário, quais as medidas que esse aquário deveria ter? Eu vou ter que descobrir, né, o volume. Então, a gente vai ter que descobrir, né, achar a medida de volume pra gente ver se cabe, né, o tamanho do aquário que eu tenho caberia aqui dentro. Mas como que a gente vai trabalhar, então, volume? Para começar, volume né, no caso, o volume de um objeto é o espaço que ele ocupa. Meu tripé. Acho que melhorou. Então, vamos lá. O volume de um objeto é o espaço que ele ocupa. Então, para eu pegar um objeto e colocar dentro de um espaço, eu tenho que saber qual o volume, né, deste objeto. Um metro cúbico é uma unidade de medida usada para medir volumes e é indicado por m ao cubo, m3. Tá? Então, a gente já viu o m sozinho nas medidas de comprimento, que é o metro, nas medidas de área, metro quadrado, e nas medidas de volume, agora, metro cúbico. É, por exemplo, a unidade de medida que a gente trabalha para poder fazer uma piscina, construir uma piscina, para colocar água dentro de uma piscina, a gente vai trabalhar com medidas de volume também. Então, um metro cúbico corresponde ao volume de um cubo cujas arestas medem 1 metro. O que são as arestas? Seriam as beiradinhas aqui, ó, o final das faces, vamos chamar de face. Cada lado do cubo é chamado de face. Então, as arestas, né, onde 2 faces se encontram, formam uma aresta. Então, este cubo, ele tem 1 metro de aresta. Tá vendo? Então, se você medir todas as arestas do cubo, ele vai ter 1 metro. Mas que arestas são essas? Olha só, o que corresponde aqui no caso ao comprimento, à largura e à altura. Então, seriam 3 medidas. Então, ele tem 1 metro de comprimento. Então, metro vezes metro seria metro ao cubo, metro cúbico, certo? Considere que o volume de água de uma piscina olímpica cheia é de 2.500 metros cúbicos. A maior piscina do mundo fica na cidade de Algarrobo, no Chile. Dessa piscina, a quantidade de água equivale aproximadamente à quantidade de água de 100 piscinas olímpicas cheias.
O lago Baikal, na região siberiana da Rússia, é o maior lago de água doce do mundo. Dentro dele existe a mesma quantidade de água que seria necessária para encher aproximadamente 10 bilhões de piscinas olímpicas. Meu Deus, uma quantidade também que a gente não consegue nem mensurar, não consegue nem imaginar, né? Então prestem atenção, olha só, considere que o volume de água de uma piscina olímpica cheia é de 2.500 metros cúbicos. Ou seja, então se a gente medir o comprimento, a largura e a altura, nós teremos aí 2.500 metros cúbicos de uma piscina olímpica, tá? E agora, virando a página, na página 278, nós temos os múltiplos e os submúltiplos do metro cúbico. Mesma coisa que a gente já viu nas matérias anteriores. A diferença agora é que é tudo ao cubo. Então, se é metro cúbico, as coisas agora vão mudar um pouquinho de figura, certo? Então, o metro cúbico ele equivale a 1 metro cúbico. O decâmetro cúbico equivale a 1.000 metros cúbicos. O hectômetro cúbico equivale a 1 milhão de metros cúbicos e o quilômetro cúbico 1 bilhão de metros cúbicos. Então, como que a gente vai entender isso agora? Quando a gente viu da primeira vez, era 10 vezes 10 vezes 10, cada unidade de medida era 10 vezes maior que a sua imediatamente inferior. Nas unidades de área, a gente aprendeu que cada unidade de medida era 100 vezes maior que a sua imediatamente inferior. Então, agora a gente está falando da medida cúbica. Agora, o que vai acontecer? Cada unidade de medida, ela é 1.000 vezes maior que a sua imediatamente inferior. Então, por exemplo, o quilômetro cúbico, ele representa 1 bilhão de metros cúbicos. Tá vendo? O hectômetro cúbico equivale a 1 milhão de metros cúbicos. E o decâmetro cúbico equivale a 1.000 metros cúbicos. O metro cúbico é 1 metro cúbico. O decímetro cúbico equivale a 1 milímetro de metro cúbico. O centímetro cúbico equivale a milímetro, décimo, centésimo, a 1 milionésimo de metro cúbico. E assim por diante. O milímetro cúbico também é um número que não dá nem sei ler, para falar a verdade para vocês. Então, nas unidades de medidas, né, do metro cúbico, no caso dos múltiplos e submúltiplos, os que a gente mais utiliza são metro cúbico, que é usado para medir, por exemplo, a quantidade de água de uma piscina, a gente vai utilizar o metro cúbico, e o decímetro cúbico também, que equivale a 1 litro. Então, numa caixinha que tem um volume de 1 decímetro cúbico, a caixinha de leite, ela tem 1 litro, a capacidade para 1 litro. Então, 1 decímetro cúbico equivale a 1 litro. É usado para medir a capacidade de um recipiente, como uma garrafa, por exemplo. Então, vamos dar continuidade aqui nas mudanças de unidade das medidas de volume. Então, vamos lá. Olha só, no livro de vocês, ainda na página 278. As unidades de medida de volume podem ser organizadas em grupos de 1000. Vejam o esquema a seguir. Então, a tia fez aqui para vocês, tá? O mesmo esqueminha que tem no livro. O que isso quer dizer? Nossa, pôs ao quadrado, olha. A força do hábito, pôs 1 ao quadrado e o resto tudo cúbico. Ó, 1 quilômetro cúbico, ele é 1000 vezes maior que um hectômetro cúbico, que é 1000 vezes maior que o decâmetro cúbico, que é 1000 vezes maior que o metro cúbico, que é 1000 vezes maior que o decímetro cúbico, que é 1000 vezes maior que o centímetro cúbico, que é 1000 vezes maior que o milímetro cúbico. E ao contrário, seria o milímetro cúbico é 1000 vezes menor que o centímetro cúbico, que é 1000 vezes menor que o decímetro cúbico, que é 1000 vezes menor que o metro cúbico, que é 1000 vezes menor que o decâmetro cúbico, que é 1000 vezes menor que o hectômetro cúbico, que é 1000 vezes menor que o quilômetro cúbico. Então, prestem atenção, 1 quilômetro cúbico corresponde a 1000 vezes o hectômetro cúbico, que por sua vez corresponde a 1000 vezes o decâmetro cúbico, e assim por diante. Então, por exemplo, para transformar 15 metros cúbicos em decímetros cúbicos. 15 metros cúbicos, vai ficar tudo aqui dentro, tá? Vão ficar juntinhos. Por quê? Tia, mas você não disse que eram 3? Mas é um número inteiro formado por 2 algarismos. Então, eu tenho 15 metros cúbicos para transformar em decímetro cúbico. E agora, como que vai ficar isso? Para eu mudar de metro cúbico para decímetro cúbico, eu vou multiplicar isso aqui vezes 1000, não é isso?
Não é isso? Eu não falei pra vocês que o metro cúbico ele é 1000 vezes maior que o decímetro cúbico? Então é como se eu multiplicasse por 1000. Então o que eu vou fazer? Se eu vou multiplicar por 1000, 15 vezes 1000 dá quanto? 15.000. Então quantos zeros eu tenho que pôr aqui? Então 15 metros cúbicos equivalem a 15.000 decímetros cúbicos. Só isso que a gente tem que fazer. Então agora são 3 algarismos dentro da casinha. Tia, mas por que aqui ficou só um? Porque aqui eu tenho um número formado por apenas 2 algarismos. Minha parte inteira são 2 algarismos, entenderam? Então não tem o que fazer. Agora, olha só, para transformar 1.214 decímetros cúbicos em metros cúbicos. Então, 1.214, olha como que eu escrevo esse número, ó, 1.214, tem 4 algarismos. Decímetros cúbicos. Então, quem que vai ficar no decímetro cúbico? Os 3 algarismos que ficam, né, na parte inteira, que terminou do lado aqui da unidade de medida. Então, 214 vai ficar aqui dentro do decímetro cúbico. E o 1 vai ficar sozinho aqui dentro do metro cúbico. Então, se eu fosse decompor isso aqui, eu teria 1 metro cúbico e 214 decímetros cúbicos. Mas eu quero transformar isso em quê? Em metro cúbico. O que a gente aprendeu? O decímetro cúbico ele é 1000 vezes menor que o metro cúbico. Então, para eu transformar decímetro cúbico em metro cúbico, ao invés aqui, ó, de metro cúbico para decímetro cúbico, eu multipliquei por 1000. De decímetro para metro, nós vamos fazer o quê? Dividir por 1000. Então, para dividir por 1000, não precisa armar a conta, basta que a gente faça, né, anda com a vírgula, igual a gente já aprendeu. Então, como que a gente vai fazer? Olha só, para transformar 1.214 decímetros cúbicos em metro cúbico, podemos fazer o seguinte, a gente pode dividir, né, o 1.214 por 1000. O que a gente aprendeu? Como que a gente faz essa divisão? A gente simplesmente, a parte inteira, né, como se a vírgula estivesse aqui, para dividir por 1000, eu vou andar quantas casinhas com a vírgula? 3. Então, eu vou andar 1, 2, 3. Ela estava lá, aqui, né, ela vem pra cá. Na verdade, ela veio pra cá, ó. E ficou o quê? Então, transformando 1.214 decímetros cúbicos em metro cúbico, eu tenho o quê? 1 inteiro e 214 no caso, metros cúbicos agora, né? Porque eu transformei, então eu tenho 1 metro cúbico e 214 decímetros cúbicos. Entenderam? Basta que a gente faça dessa forma, tá bom? Agora, no exercício da página 279, a gente vai escrever por extenso. Simplesmente o que a gente está vendo aqui. Por exemplo, 1.500 quilômetros cúbicos. Só escrever. Prestem atenção, tá? Na hora de escrever, para escrever os números da maneira certa. Na atividade 2, a gente já vai ter que fazer isso aqui. Então, vocês vão precisar da fichinha para poder fazer, né? Andar com a vírgula, fazer toda essa conversão. 4 decâmetros cúbicos para transformar em metro cúbico. Vocês vão perguntar, tia, por que tem 2 espaços? Porque no primeiro espaço, vocês vão colocar aí se vocês vão multiplicar ou vão dividir. E por quanto? Para vocês chegarem na unidade de medida indicada. Então, por exemplo, eu vou pegar um maior aqui para ajudar vocês. Vamos lá no 1,5 km cúbico para transformar em metro cúbico. Vou apagar aqui para ficar mais fácil, tá? Para vocês entenderem. Para depois vocês fazerem igual. Aí a tia vai apagar. Quer ver? Eu vou até apagar mais aqui para poder escrever igualzinho tá no livro para ajudar vocês. Então, no livro tá assim, ó, na letra C. Tá 1,5 km cúbico igual. Aí tem um espaço que é igual, mas esse espaço eu vou precisar dele maior. Que é igual a tanto metro cúbico. Tá assim, não tá? Então, o que a gente vai fazer? Então, primeiramente, né, vamos escrever aqui na nossa tabelinha. Vamos escrever lá, 1,5 quilômetro cúbico. Então, se é 1,5, ó, 1,5. O 1 vai ficar sozinho aqui no quilômetro, porque a parte inteira vai ficar na unidade de medida, está sendo indicada lá na frente. Então, quem vai ficar no quilômetro vai ser o 1. Então, eu tenho 1 quilômetro, na verdade, e 500 hectômetros, na verdade, certo? E eu vou transformar isso em metro cúbico. Então, o que eu vou estar fazendo na lógica? Eu vou multiplicar isso uma vez por 1000, mais uma vez por 1000 e mais uma vez por 1000. Até chegar aqui, não é isso que a gente tem que fazer?
Então, a gente vai multiplicar por 1.000 3 vezes. Então, o que eu tenho que colocar aqui, ó? Eu vou colocar 1,5 vezes 1.000 vezes 1.000 vezes 1.000. E aqui na frente eu vou pôr a resposta. Então, o que eu tenho que fazer? Nada mais que preencher as casinhas vazias com zero, ó. Aqui tinha 5, eu já coloquei mais 2 zeros. Aqui 3 zeros e aqui mais 3 zeros. E parei aqui, porque não é para transformar em metro cúbico. Então, 1 quilômetro cúbico e 5 hectômetros cúbicos, ou 500 hectômetros cúbicos, equivalem a agora a vírgula sai daqui, 1 bilhão e 500 mil milhões de metros cúbicos. Então, são, olha só, 3, 6, 7, 8 zeros. 3, 6, 7, 8 zeros. Então, 1 quilômetro cúbico e 500 hectômetros cúbicos equivalem a 1 bilhão e 500 milhões de metros cúbicos. É isso que vocês vão ter que fazer. Então, aqui no caso, a gente multiplicou, porque a gente foi do maior para o menor. Se fosse ao contrário, a gente ia ter que dividir, prestem atenção nisso. E sempre por 1.000, tá? Então, serão duas alternativas que vocês vão multiplicar e duas que a gente vai dividir. Na atividade 3, está pedindo para vocês construírem cubinhos de papel com arestas de 1 centímetro e de 1 decímetro. Depois analise com os colegas qual é a unidade de medida, decímetro ou centímetro cúbico, né? Mais adequada para medir o volume de objetos similares aos apresentados abaixo. Esse aqui vocês vão fazer pelo olho, certo? Vocês vão no olhômetro mesmo. O que vocês usariam, decímetro cúbico ou centímetro cúbico, para medir aqui, para descobrir o volume destas imagens? Um aquário, né? A capacidade aí do aquário. Capacidade não, o volume do aquário, o volume da marmitinha, né, da forma de bolo, o volume do dicionário e o volume de no caso agora eu não sei se é o tabuleiro inteiro ou se é o cubo, eu acho que é só o cubinho aqui, o dado, tá? Do dado, tá certo? Só isso que vocês têm que fazer, gente. Então é isso, mas prestem bastante atenção, a matéria parece complicada, mas não é. Não é nada diferente do que a gente está vendo desde centímetros, das medidas de comprimento. Desculpa, centímetro não, das medidas de comprimento. Só foi aumentando aí a questão de quanto vale uma unidade de medida em relação à próxima, a sua menor ou maior, tá? Então, a tia já falou para vocês, nas medidas de comprimento, a gente viu que cada unidade de medida era 10 vezes maior ou menor que a sua imediatamente inferior ou superior. E nas unidades de área, né, quando a gente viu as medidas de área, a gente aprendeu que cada unidade de medida é 100 vezes maior ou menor que a sua imediatamente inferior ou superior. E no caso das medidas de volume, a gente vai trabalhar então com 3 medidas, que seria comprimento, largura e altura. Então, a gente já está trabalhando aí então com que questão? A gente está trabalhando com uma unidade de medida maior ou menor que a sua imediatamente inferior ou superior, 1000 vezes maior, né? Então, basta que vocês prestem atenção aí, assistam o vídeo até o final. E se precisar, voltem o vídeo de novo. E qualquer dúvida é só me chamar que eu tô aqui para ajudar vocês, tá bom? Beijo, beijo e até a nossa próxima